Edna, hoje a gente voltou aqui no Provisão, mas para tirar uma dúvida sobre lentes de contato. A gente sabe que tem esse modismo de trocar a lente, ficar com o olho azul, ficar com o olho verde, e muitas vezes também a pessoa vai e compra lente sem passar para o oftalmologista. Eu queria saber, assim, os cuidados que a pessoa tem que ter a hora que vai adquirir uma lente de contato. Então, a lente de contato, Rose, ela é adaptada no seu olho. E a adaptação da lente de contato é um ato médico. Ou seja, um médico estuda 27 anos para terminar uma faculdade e poder manipular alguns aparelhos, entre eles é o ceratômetro. Esse ceratômetro vai tirar a medida dessa córnea e de acordo com a medida dessa córnea que você vai pegar uma curvatura de lente para fazer uma adaptação. Então, o que ocorre é que antigamente as lentes eram rígidas e essas lentes eram difíceis de serem adaptadas, tinha que estar fazendo contas, tinha que estar fazendo testes. A lente gelatinosa, como ela é de fácil adaptação e manipulação, então ela dá uma cobertura a um número de curvaturas maiores. Então, uma lente gelatinosa de curva média, ela cobre curvatura de 41 a 45. E eu diria para você que 90% da população está dentro desse nicho. Desse padrão, desse número. Eu, às vezes, exemplifico isso no consultório, como, por exemplo, a maioria das mulheres calçam entre 35 a 37, que é o número padrão. Abaixo disso está fora e acima disso também está fora. Agora, se você calçar, por exemplo, 39 e por um 38 e botar um sapato 38, vai cair do apertado, pé. Não. Vai ficar apertado, vai fazer bolha, é verdade. Vai fazer uma ferida. Então, a lente de contato no olho é a mesma coisa. Se você estiver fora desse padrão e botar uma lente e ela machucar o teu olho, você pode fazer uma úlcera. E pode até perder a visão, não você pode, perder uma visão por causa disso. Porque se a gente vai pela vaidade, não tanto as lentes de grau, normalmente a gente vê muita gente assim, usa azul, usa verde, e não tem, como você falou, a medida certinha, vamos dizer assim, né? Exatamente. Seria a medida. Então ela tem que procurar um oftalmologista, por mais que fique bonito, não é correto, pode trazer um problema a longo prazo. A longo prazo. E o que ocorre assim, Rose, quando você pega uma pessoa com uma lesão por causa da lente de contato, é raro, mas ela pode acontecer. E quando isso acontece, é de uma gravidade muito grande. E aí o paciente vai se arrepender de não ter feito a coisa de maneira correta. Até para eu entender, Edna, quando você vai no oftalmologista e ele te indica um óculos, você sai com a receitinha, né? Se eu tenho miopia, se eu tenho astigmatismo, então você sai com aquela receitinha, você vai até a ótica, eles fazem o grau, aviar essa receita. Você volta no oftalmologista, faz aquele teste, traz para ver se está certinho. Isso. Quando você vem que eu uso óculos, eu quero trocar por lente, eu também tenho que aviar essa lente? Não, pelo seguinte, Rose, se eu aviar uma lente de contato para você e você comprar essa lente na ótica e você fizer uma lesão no seu olho, eu sou responsável por aquela receita. Então, normalmente os médicos não aconselham... Não, isso é norma do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina. Nós não prescrevemos lente de contato, nós adaptamos lente de contato. Isso é norma do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Porque muitas vezes até você tem a lente já recebida do distribuidor. Outro dia mesmo aconteceu comigo, eu fiz um pedido de uma lente e a lente chegou e eu coloquei no olho do paciente, ela estava num blister correto, de -3 de miopia, e o paciente não enxergava. Quando eu fui fazer uma sobre-refração, esse paciente estava aceitando 5 graus, então na realidade, apesar da lente estar nominada de 3, ela tinha 8 graus. Tinha 8 graus. Então só eu que tenho que perceber isso no consultório. Agora imagina que não fosse o grau, mas que fosse uma curvatura errada. E que o paciente levasse isso para casa dele sem passar pela minha avaliação. Ia estar usando e com o ia tempo... poder fazer uma lesão na córnea dele. Então a lente, eu tenho pacientes, por exemplo, que tem curvatura que a gente chama que são borderlines. Esse paciente pode ter uma curvatura de 45. Então ele está entre uma curva normal e uma curva alta.
Eu posso botar uma lente e não ficar boa e ter que tirar e botar uma segunda. Então, isso é só no consultório. Um outro exemplo que eu digo é assim, a oftalmologia mudou muito. Quando as lentes eram só rígidas, a gente não tinha esse problema de relação, em que se vendia lente de contato em ótica, em mercado ou em outros locais. Quando você vai operar uma catarata, você tem que botar uma lente dentro do seu olho, não tem? Tem. Isso é um ato médico. Então, quem escolhe essa lente para o seu olho é o oftalmologista. Por quê? Porque você tem medidas para calcular essa lente. Então, a lente de contato é a mesma coisa. Então, assim, para encerrar nosso bate-papo, um conselho para quem está assistindo, que é importante para preservar a visão em relação à lente de contato. Procure o seu oftalmologista e faça a adaptação dessa lente com o oftalmologista. Assim como o óculos de sol, procure um óculos de sol com filtro ultravioleta. Não compre lente de contato e óculos em local que você não esteja certificado de que é o correto para o teu olho. Edna, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer.